Este é o SBT Notícias, informação ao vivo durante toda a madrugada. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, mas a Kalina Sabino já está chegando com as seguintes manchetes. Tumulto no metrô de São Paulo. 15 pessoas ficam feridas após confusão durante briga entre passageiros. Desespero. Mãe luta com bandidos durante assalto para tirar o filho pequeno do carro. Divulgadas imagens que mostram o irmão de Suzane Richthofen correndo desorientado pela rua antes de ser levado pela polícia. Caçada a empresário brasileiro. Polícia dos Estados Unidos busca homens suspeitos de comandar esquema de contrabando de armas para o Brasil. Festival de música interrompido por causa de uma ameaça terrorista na Alemanha. Motoqueiro morre após ser atropelado por caminhão na Marginal Tietê, em São Paulo. Já é a 10ª morte depois do aumento no limite de velocidade. Flagrante. Mãe e bebê de 4 meses são atropelados por um ônibus no interior de São Paulo. Senador afastado Aécio Neves é denunciado pelo Procurador-Geral da República por corrupção passiva e obstrução de justiça. Agência Nacional de Saúde suspende venda de 38 planos de operadoras de todo o país. Erro médico. Mulher encontra gás dentro do corpo depois de parto normal, feito há quase 2 semanas. 3 vezes Anitta. Cantora tem 3 músicas entre as 10 mais ouvidas. E faixa nova em espanhol bate recorde na estreia. Olá, muito bom dia. Eu sou Kalina Sabino e a partir de agora trago para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo ao vivo com SBT Notícias. São 3h11 e ficaremos juntos até às 6 horas da manhã. E a gente começa com essa informação. Houve tumulto em uma estação de metrô da maior cidade do país. 15 pessoas ficaram feridas após confusão durante uma briga entre passageiros. A polícia dos Estados Unidos procura um empresário brasileiro suspeito de comandar um esquema de contrabando de armas para o Brasil. A apreensão de 60 fuzis no aeroporto do Galeão, no Rio, expôs a fragilidade da fiscalização de cargas no país. E um arsenal com 4.000 armas foi destruído pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. Agora a gente mostra o desespero de uma mãe durante um assalto em Campinas, no interior de São Paulo. Ela lutou com 2 bandidos para tirar o filho pequeno do carro. Policiais federais vão investigar o assassinato de 10 trabalhadores rurais em uma fazenda do sudoeste do Pará na semana passada. 29 policiais envolvidos no crime estão afastados do serviço. 3 pessoas morreram em 2 assaltos a ônibus no Rio de Janeiro. No primeiro, a vítima foi um idoso, atingido por uma bala perdida. Em Juiz de Fora, bandidos fizeram 3 famílias reféns durante um assalto a uma empresa de transporte de valores. 4 homens foram presos por roubar relógios de luxo na badalada praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Os criminosos foram presos em flagrante por policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, com apoio da Polícia de Santa Catarina. Eles fazem parte de um grupo que atua em vários estados do país. Outros integrantes da mesma quadrilha já haviam sido detidos durante o mês de março e o líder dos criminosos, Valdir de Novaes, acabou morto ao reagir à prisão. A falta de policiais nas ruas do Rio de Janeiro faz aumentar o medo e a insegurança da população. Um levantamento mostra que o efetivo da Polícia Militar teve uma queda de mais de 5.800 agentes desde janeiro do ano passado. Um pai de Sorocaba, no interior de São Paulo, conseguiu na justiça a guarda da filha de 7 anos. A mãe usou um documento com a assinatura dele falsificada para embarcar com a menina para a Itália. Um mandado de busca e apreensão determinou a volta da criança para o Brasil. A mãe pode responder pelo crime de subtração de incapaz. O pai negou as acusações de violência e as ameaças de morte.
Um motoqueiro morreu após ser atropelado por um caminhão na Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista. O acidente aconteceu depois de uma briga de trânsito. O motociclista teria se desentendido com o motorista deste carro. Ele chutou o retrovisor do veículo, mas se desequilibrou, caiu e foi atingido pelo caminhão que vinha logo atrás. Essa é a 10ª morte de motoqueiros nas marginais após o aumento no limite de velocidade no começo deste ano. Uma mulher e um bebê de 4 meses foram atropelados por um ônibus na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Repare que 2 carros param para a mulher atravessar na faixa de pedestre. De repente, um ônibus surge. O motorista não consegue frear e atropela os 2. Veja de novo. A mulher ainda tenta proteger a criança antes de ser atingida. Apesar do susto, a mãe e o bebê tiveram apenas ferimentos leves. O motorista foi afastado. Câmeras de segurança registraram o momento em que Andrés Richthofen corre desorientado por uma rua antes de ser detido. Ele está internado numa clínica psiquiátrica e ainda não recebeu visitas. A polícia prendeu um homem que se passava por médico para furtar hospitais em Goiânia. Uma jovem que dirigia embriagada, não respeita a sinalização, atropela 3 pessoas e quase provoca uma tragédia em Uberlândia, Minas Gerais. Preocupação em Araraquara, interior de São Paulo. O Serviço de Saúde da cidade investiga as mortes de 4 idosos em menos de uma semana. Todos tinham sintomas de gripe. Uma mãe desesperada resolveu acorrentar o filho de 14 anos. Ele é viciado em drogas e já praticou vários roubos. Tá aí um problema social muito triste, né, no Brasil. Agora, olha que absurdo. Uma mulher que tinha acabado de ter um bebê encontrou uma gaze dentro do corpo 2 semanas depois do parto. Os médicos simplesmente esqueceram de tirar o material, que tinha cerca de 50 centímetros. A Agência Nacional de Saúde suspendeu a venda de 38 planos de saúde de 14 seguradoras de todo o país. A medida vale a partir da próxima sexta-feira e foi motivada por reclamações dos clientes. O objetivo é forçar as operadoras a melhorar o atendimento. A lista dos planos suspensos está disponível no site da ANS. E a seguir, senador afastado Aécio Neves é denunciado por corrupção passiva e obstrução da justiça. A atriz brasileira sofre tentativa de estupro em albergue na Tailândia. Ladrão morre após tentar assaltar farmácia e dar de cara com 4 policiais que compravam remédio no local. Eu volto daqui a pouco com essas e outras notícias. Agora são 3h45 e a gente volta ao vivo com o SBT Notícias, com informações do Brasil e do mundo ao vivo durante toda a madrugada. Vejam só, distração perigosa. Dá uma olhada no risco que uma pedestre correu. Essa mulher de blusa branca anda pela calçada falando tranquilamente ao celular. Ela até atravessa na faixa de pedestre. O problema é que ela sequer olha para o lado esquerdo da via e é atingida por uma van. O veículo para mais à frente e a mulher permanece sentada no chão. Ela teve ferimentos leves. Esse caso aconteceu na Rússia. Que perigo, hein? Uma brasileira foi vítima de uma tentativa de estupro em um hostel na Tailândia. O caso é um alerta para os cuidados durante a hospedagem em quartos coletivos pelo mundo. Veja só essa história. Um ladrão morreu após tentar assaltar uma farmácia no interior de Goiás. O criminoso chegou armado ao local e deu voz de assalto. Só que dentro da farmácia estavam 4 policiais à paisana que compravam remédio no momento. Eles reagiram e dispararam contra o assaltante, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais militares prestaram depoimento na delegacia e as armas foram apreendidas. O caso será investigado. O Ministério da Saúde anunciou que toda a população poderá tomar a vacina contra a gripe a partir de segunda-feira. A medida só é válida neste ano porque ainda há um estoque de 10 milhões de doses disponível. Os municípios serão orientados a vacinar todas as faixas etárias. Até o momento, apenas 76% do público-alvo foi vacinado.
Um festival de música foi interrompido por causa de uma ameaça terrorista na Alemanha. Está tramitando no Congresso uma proposta que pretende proibir os bailes funk. A praia de Copacabana, no Rio, foi palco nesta sexta-feira de um ato em memória da morte do jornalista Tim Lopes. O ato feito pela organização não governamental Rio de Paz marca os 15 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes aos 51 anos. Ele foi morto na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte da cidade, quando fazia reportagem sobre a exploração sexual de adolescentes em bailes funk promovidos por traficantes da região. É muito bom que ele seja lembrado. Uma pedra gigante ameaça cair em cima de uma escola em Vitória. O risco de desabamento deixou mais de 160 alunos sem aula. O senador afastado Aécio Neves foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. Aécio é suspeito de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. O advogado de Aécio Neves se disse surpreso e espera ter acesso à denúncia para demonstrar a correção da conduta do senador. A defesa de Andréa Neves afirmou que o oferecimento da denúncia dará a ela a oportunidade de provar sua inocência, porque não pediu propina a ninguém e teve um único encontro com Joesley Batista, quando ofereceu ao empresário a compra um apartamento da família. A Procuradoria-Geral da República vai pedir que o Supremo Tribunal Federal retire o foro privilegiado de Moreira Franco. Secretário-geral da Presidência, que é investigado na Lava Jato, negou que tenha sido beneficiado por uma medida provisória de Michel Temer. A Polícia Federal informou que encontrou R$20 mil em dinheiro vivo na casa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, em Brasília. O ministro Edson Fachin, do Supremo, ainda analisa o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que quer a prisão de Rocha Loures. O presidente Michel Temer disse que duvida que o ex-assessor o denuncie caso faça uma delação premiada. Rocha Loures, que foi flagrado correndo com uma mala de dinheiro, aparece em uma gravação combinando um novo encontro do empresário Joesley Batista com o presidente. A defesa de Rodrigo Rocha Loures afirmou que o novo pedido de prisão do ex-deputado tem como objetivo forçar uma delação. O presidente Michel Temer se reuniu agora à noite com o governador Geraldo Alckmin em São Paulo para discutir o apoio do PSDB ao governo. Numa tentativa de tirar o foco da crise política, a estratégia do Palácio do Planalto é manter um ar de normalidade, com uma agenda positiva. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a crise vem perdendo força. Agora, olhem só essa história. Ex-alunos do tradicional Colégio Santo Inácio, que descobriram um colega na Cracolândia de São Paulo, convenceram o amigo a fazer tratamento no Rio de Janeiro. Eles começaram as buscas depois de ver um vídeo na internet onde o dependente químico critica as ações do prefeito João Dória. O bloqueio das mensagens de celular via WhatsApp foi um dos assuntos discutidos em uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal. O cofundador do aplicativo, que já ficou fora do ar por não obedecer ordens da Justiça, disse que as mensagens trocadas são invioláveis. Difícil, né? Quem fica? A Polícia Federal descobriu um esquema criminoso para embarcar cargas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com as investigações, quase 1 tonelada de bagagem clandestina foi embarcada no terminal de cargas. Um empresário e um funcionário foram presos, mas já estão em liberdade. Eles eram os responsáveis pelo esquema. Mais uma criança foi vítima de possíveis disputas do tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Um menino de 11 anos foi baleado enquanto jogava fliperama em um bar. Os atiradores chegaram em 2 carros e executaram um jovem de 23 anos que também estava no local. O assunto agora é saúde. Mais da metade das lesões no joelho tem como principal causa o futebol. Pois é, a paixão nacional é um esporte que tem provocado cada vez mais impacto no corpo. Uma nova lei virou assunto de discussão nas mesas de bar no Rio de Janeiro. Ela obriga os estabelecimentos a oferecer pelo menos 4 marcas de cachaça fabricadas no estado.
Comidas típicas, quadrilhas e músicas regionais. Tudo isso só quer dizer uma coisa, né? Começou a temporada de festas juninas. Na Bahia, os amantes da tradição estão curtindo o Arraiá do Galinho, que há 28 anos anima Salvador. Que festa boa! Todos os anos, as festas juninas divertem milhões de brasileiros. Mas nesta sexta-feira, as tradições da celebração tipicamente nacional ganharam um novo cenário e invadiram as ruas de Londres, como mostra o correspondente Sérgio Uti. Nas Filipinas, a sexta-feira foi de homenagens às 36 pessoas que morreram no ataque a um resort na cidade de Manila. A seguir, polícia dos Estados Unidos busca homem suspeito de comandar esquema de contrabando de armas para o Brasil. Pelo menos 4 pessoas morrem durante protesto por mais segurança em Cabul, no Afeganistão. Cantora tem 3 músicas entre as 10 mais ouvidas e faixa nova em espanhol bate recorde na estreia. Eu volto daqui a pouco com essas e outras notícias. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo. Um ótimo sábado para você. Continue agora com o Chaves. Bom dia.